Muito boa noite a todos. Então, estamos iniciando aí mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a pedagogia como ciência da educação. Essa discussão está inserida na disciplina de pedagogia em espaços não escolares. Então, a gente vai fazer uma breve introdução, vou fazer uma fala aqui curta. A ideia não é produzir um vídeo muito longo, mas que a gente possa trazer ideias, contribuições e pontos de vista, que é um assunto bastante amplo, um assunto bastante interessante que vai nos ajudar bastante a respeito do saber, né, dos conhecimentos pedagógicos. Né? No caso aqui, a gente tem que sempre pensar e lembrar a educação como uma prática social humana. Né? É algo que é inerente ao ser humano e que a gente desenvolve nos mais variados espaços. A aprendizagem formal, ela acontece na escola, mas nos mais diferentes espaços da sociedade, o conhecimento, a aprendizagem, ela está presente, como na própria família, na igreja, nas instituições que a gente participa e até mesmo ONGs, terceiro setor, empresas, indústrias, bancos, todos eles também têm os seus meios, né, de promover a educação e o ensino, certo? Mas quando a gente pensa numa educação formal, a gente vai pensar na educação básica, a gente vai pensar na educação no campo, quilombola, indígena, educação de jovens e adultos, o ensino regular. Então, tudo isso permeia a educação formal. Mas, essencialmente, a gente não pode esquecer de pensar a educação, primeiramente, como uma prática humana. Então, a educação como prática social que transforma-se pela ação dos homens e produz transformações nos que nela participam. Uma pessoa que é escolarizada, a pessoa que é educada, a pessoa que tem acesso aos livros, ao conhecimento, ao saber, à interação, ela vai transformar a si mesma e transformar aqueles que estão ao seu redor. Então, o conhecimento, ele abre portas. É uma frase minha que eu gosto de usar. Não sei se alguém já tinha citado isso antes, mas eu vejo que o conhecimento, ele abre portas na vida da gente nas mais diversas esferas, né? Não só de trabalho, oportunidades, relacionamentos pessoais, profissionais, acadêmicos, mas o conhecimento ele tem essa habilidade, né? Tem essa particularidade, né? E a educação, a educação é um objeto de estudo que se modifica quando se conhece e produz alterações naqueles que deles participam, e a educação é algo múltiplo, a educação é algo diverso, né? Então ela tem vários braços, tem várias frentes, a educação tem vários caminhos e possibilidades, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E até quando a gente estuda, por exemplo, teorias pedagógicas, né, todo campo, toda área do conhecimento vai ter a sua teoria. Teoria geral da administração, teoria da história, teoria da geografia, as teorias, né, filosóficas, a teoria da filosofia, mas na educação as teorias pedagógicas é algo plural, que já mostra o caráter da educação, né? Ou seja, mostra o caráter da pedagogia como uma ciência da educação. Né? E a gente vê que o objeto de estudo da ciência pedagógica é a educação. Por mais que outras áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, exatas, tenham um diálogo com a educação, no caso, mais especificamente, o objeto nosso da ciência pedagógica é a educação. A gente pode até dialogar com outros campos, com outras áreas, mas é algo que é nosso e muitas das vezes acabava tendo uma epistemologia que vinha de fora e com o tempo, então, a educação, o campo da pedagogia conseguiu construir, então, a sua base epistemológica, que é a teoria do conhecimento. A prática da educação é compreendida como uma realidade pedagógica. A gente observa a realidade e a gente vai a transformando, né? Tem uma citação do Paulo Freire que eu coloquei, né, aqui, né, que diz: faz parte da natureza da prática docente a indagação, ou seja, a dúvida, a pergunta, a busca, a pesquisa.
O que se precisa é que em sua formação permanente o professor se perceba e se assuma por que professor e por que pesquisador. Então nós temos dois vieses, pelo menos, ou possibilidades, ou até mais do que isso, né? Nós temos o professor, nós temos o pesquisador, né? Aquele que vai lá se dedicar na iniciação científica, na graduação, mestrado, doutorado, pesquisa os mais diversificados âmbitos, tecnologia da educação, currículo, didática, então os mais diversas frentes, né? Políticas públicas em educação, gestão educacional, então temos toda uma frente, né? Aprendizagem, então tem diferentes frentes e possibilidades na pesquisa científica, e não só isso, a gente já vem discutindo, né? Em pedagogia sobre espaços não escolares, né? A gente vê também a questão da pedagogia empresarial, né, nas empresas, né? O pedagogo articula e funciona, ou seja, aquela formação específica da empresa, da organização, o pedagogo tem esse envolvimento, o pedagogo tem esse trabalho. Instituições, né, de prática socioeducativa, né, com menores infratores, carcerária, então tem todas várias frentes importantes que a educação ela trabalha, e também o aspecto do pesquisador, do educador social, que é outra coisa muito interessante também, né? Que às vezes até a gente não pode confundir com assistente social, né? Que é um outro trabalho, é uma outra frente. Mas o professor, o educador, ele também tem esse papel de interagir nas mais diversas situações, mas com uma intervenção de cunho pedagógico, que é diferente, por exemplo, da atuação do assistente social, que envolve toda uma questão legal, mas com outra frente de trabalho, com a justiça, né, com toda juizado de menores, toda uma outra frente. Já a intervenção do educador social sempre vai ser uma intervenção de cunho pedagógico. Então, o nosso pensamento, a nossa intervenção, a nossa ação, ela vai ser sempre pedagógica, como também o próprio psicopedagogo. O psicopedagogo não é médico, né? Então a intervenção dele sempre vai ser, então, pelo viés pedagógico, né? Mas é interessante, então, a gente poder discutir, pensar, analisar a pedagogia como ciência. Acho que isso é muito importante. Como a história é uma ciência humana, a gente vê os diferentes campos do saber, a sociologia é uma ciência humana, então nas mais diversas frentes, né? E a educação também é uma ciência humana, então as coisas não acontecem aleatoriamente. Então existe método, existe um caminho científico a estar prosseguindo. Então por isso que a pedagogia é um ramo, né, que trabalha com a criança, mas não simplesmente com a questão do cuidado, que acontece, evidentemente, mas ela vai além da questão do processo de ensino e aprendizagem, tem o acolhimento, mas acima de tudo é um trabalho que ele se pauta em teorias científicas, no caso teorias pedagógicas. Ninguém faz as coisas da sua própria cabeça, né? As pessoas estão ali o tempo inteiro fazendo essa costura entre a teoria e a prática, né? A teoria ela não anda sozinha, ela acaba tendo que ser posta em prática, e a prática também, quando você vai estar colocando literalmente a mão no trabalho, né? Ela também vai estar inserida dentro de um contexto teórico, vai ter toda uma base teórica que fundamenta o trabalho, a praxis, e também, quando a gente olha para o contexto acadêmico, da mesma maneira também. O trabalho, a pesquisa científica em educação, ela tem toda uma base, toda uma episteme, tem toda uma base epistemológica própria, né? que no caso são as teorias pedagógicas, a epistemologia, que são campos que a gente, quando está estudando teorias pedagógicas, a gente acaba estudando. Então isso aqui foi um pontapé inicial, uma ideia da gente poder introduzir brevemente esse assunto, né? Tem muita bibliografia disponível sobre o assunto, textos, artigos, outros vídeos, vocês podem então estar se aprofundando e estar lendo aí a respeito
dos caminhos, né, da pedagogia, os trajetos, né, da pedagogia, para a gente poder avançar, né, a gente poder então entender como que isso funciona, né, pensar os caminhos históricos da pedagogia, a evolução ao longo do tempo, que mudou a educação no Brasil também, né, mas hoje nós ficamos por aqui. Então esse é o desafio de hoje, a gente estimular você a pensar, no caso, a educação, né, no caso você pensar a pedagogia, né, enquanto como uma ciência da educação. Acho que esse é o mote, esse é o enfoque do nosso vídeo de hoje. Então, bons estudos a todos, saudações pedagógicas.